Saúde Pública e Psicologia Social. Recebeu em 1996 o Prêmio Jabuti, em 1987 o título de Homem de Ideias. Jurandir tem participado ativamente da vida social do país através do seu referencial teórico à psicanálise e considera que esta pode também contribuir para aquilo que ele chama de mal-estar social que vivemos. Tem trabalhado com a filosofia pragmática através das contribuições de Richard Rorty, Donald Davidson, entre outros. Mas é em Hannah Arendt que se encontra a sua autora preferida. Sua produção científica de longa data. Já publicou os seguintes livros: História da Psiquiatria no Brasil, um corte ideológico, de 1976, Ordem Médica e Norma Familiar, 1983, Violência e Psicanálise, 1986, Ética e o Espelho da Cultura, 1994, Redescrições da Psicanálise, 1994, Sem Fraude nem Favor, Estudos sobre o Amor Romântico, Razões Públicas, Emoções Privadas, de 1999. O objetivo do módulo Café Filosófico é conversar sobre questões pouco usuais, mas sempre pensando como a imaginação, a emoção e o inconsciente contribuem para a vida social. E sempre acreditando que a vida social não está apenas na grande dimensão, mas às vezes na meticulosa reinvenção do cotidiano. Muito bem, pedimos para todos desligarem os celulares e boa conversa com o professor Jurandir. Com um aplauso. Obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer uma vez mais o convite, né, que o pessoal do CPFL me fez para estar aqui com vocês, discutindo algumas ideias, né, que eu tenho sobre esse tema. E, bom, é um prazer estar de novo com todos. Algumas pessoas eu conheço, estavam aqui o ano passado, quando nós abordamos a questão do romantismo amoroso, né, dos destinos do amor romântico na atualidade. E o tema do filho e do casamento, eu hesitei um pouco, tive um pouco de dificuldade de saber como é que eu aproximaria desse tema com vocês aqui. Sabendo que o organizador é o Renato Janine Ribeiro, um amigo meu, eu imaginei que a aproximação teria que ir um pouco no sentido, na direção que ele imprime e gosta de imprimir a vida intelectual. Que a preocupação do Renato é basicamente uma preocupação óbvia, que é a primeira de saber como é que nós universitários nós podemos trazer ou colocar o patrimônio cultural ao alcance da maioria das pessoas, ou seja, de pessoas que são leigas, que não são especialistas como nós. Ele acredita que isso é a função da universidade pública ou da universidade, coisa com a qual eu estou de acordo, né? Como difundir isso? Nós que temos o relativo privilégio de sermos pagos para pensar, estudar, para viver nesse lugar do imaginário que a sociedade de bom grado nos concede. E eu acho que a contrapartida, mais do que justa, é essa, né? Devolver na medida do possível às pessoas que, afinal de contas, nos financiam, né, aquilo que a gente acredita que tem de mais valioso numa cultura, na sociedade, que é o patrimônio cultural dela. Sabendo disso, eu pensei, então, em evitar, digamos, o jargão de minha especialidade o mais possível, tentando levar para vocês as minhas preocupações na linguagem ordinária, de maneira que, se na plateia tiver algum colega especialista, eu sei que tem, por ocasião do debate, a gente pode descer a mais detalhes de nossa teoria, né? Por enquanto, minha intenção é abordar a questão do filho e do casamento, digamos assim, a meio caminho do que Renato pensa que os saberes humanos devem estar, né? Ou seja, nem de lupa, nem de telescópio. Quer dizer,
nem no micro de uma teorização hermética inalcançável a cada um, e também nem tão distante a ponto de que a gente não possa se reconhecer na prática cotidiana, naquilo que é o dia a dia de nossa vivência. Bom, feito então, né, esse prolegômeno que eu acho indispensável para marcar um pouco o limite da exposição, eu gostaria então de começar a pensar o que é que significa um filho, quer dizer, um filho na sociedade. A meu ver, um filho exprime 2 tipos de vínculo que a gente pode ter com as novas gerações. O primeiro é o mais óbvio, é o vínculo biológico, aquele que concerne a reprodução da espécie, aquele que concerne diretamente a reprodução da vida. Esse vínculo que a gente tem com os filhos, ou os adultos têm com os filhos, esses vínculos eles são relativamente mais fáceis, não só de serem vividos, como de serem respeitados. Em casos extremos, em casos que realmente estão na franja do convívio cotidiano corrente, é que nós vemos a tendência, a inclinação, ou mesmo acontecimentos que dizem respeito à desvalorização da vida dos filhos. Em geral, nós somos uma espécie que preza pelos filhotes, e isso aí é garantido por um mecanismo, por um dispositivo que em psicanálise a gente chama de apego. O apego é a forma natural, espontânea, biológica que a gente tem de se apegar à progenitura. A progenitura, a prole, as gerações às quais nós damos origem. Esse apego é inato, ele não precisa ser aprendido. Nós nascemos com essa capacidade, como nascemos com a capacidade de comer, de andar, de nos locomover. Basta o estímulo necessário e basal para que nós possamos pôr em ordem isso. Outra coisa é o vínculo de parentesco. Isso é diferente. O vínculo biológico automático é dado pelo apego. O vínculo de parentesco é dado por um outro dispositivo com a qual a evolução nos dotou, que é o do amor. No vínculo biológico do apego, nós nos ligamos corpo a corpo. No vínculo amoroso, nós nos ligamos por meio das imagens e ideias que nós temos de nós próprios. Amar o filho, ou seja, fazer com que a cultura se reproduza, que é isso, em suma, que nós somos levados a fazer, significa 2 coisas. Significa, em primeiro lugar, que no amor aos filhos, nós queremos imortalizar nossos valores, por sabermos que somos mortais. Ou seja, nós queremos que não só a nossa parte biológica, genética, aquela que vive, mas não tem consciência de que vive, essa persista e se reproduza. Isso o apego garante. Pelo amor, nós queremos que os valores que nós prezamos, aquilo pelo que nós achamos que vale a pena viver, ou aquilo que a gente acredita que dá sentido à vida, nós queremos que isso sobreviva à nossa passagem pela Terra. Nós queremos que isso subsista depois que a gente se vai. O amor ao filho é uma das maneiras que a gente tem de preservar aquilo que culturalmente nós inventamos de melhor. E esse interesse, digamos, cultural, que se passa independente de nossa consciência, algo que nós pouco refletimos, esse interesse cultural também se apoia num outro mecanismo, no outro equipamento que a evolução nos dotou, que é o que Freud chamava de equipamento narcísico, e a qual eu já me referi. Ao amarmos nossos filhos, nós amamos aquilo que na gente a gente imagina, ou conta, ou narra, ou descreve, como sendo aquilo que nós poderíamos ser de melhor, poderíamos ter de melhor. O amor ao filho, quando Freud descrevia isso como emanação do nosso narcisismo, significa que nós queremos que com a vida dele e com a satisfação, com o sucesso vital dele, ele leve a cabo, ele leve a termo, ele realize aquilo que nós não realizamos. Vejam bem, isso nada tem de egoísmo.
Dizer que a gente ama no filho a melhor imagem da gente é o contrário do egoísmo. Egoísta é quem não pode fazer isso. Egoísta é quem não tem a capacidade de projetar naquelas pessoas que vêm depois de você aquilo que você tem de melhor. Nós veremos então, quando isso acontece ou quando isso é culturalmente incentivado, os dilemas que se criam, os problemas que se criam. De qualquer forma, tentando sistematizar até agora o que foi dito, nós temos então esse vínculo ou laço biológico baseado no apego, isso é dado, isso é automático. Raramente a gente desrespeita ou pode desrespeitar isso, que significa morte, caso a gente não cuide fisicamente de uma criança, de um bebê ou de quem nos sucede. Normalmente, os acordos nesse terreno são mais fáceis. Raramente você vai encontrar discordância nas pessoas ou nos adultos quanto à maneira, vamos supor, de cuidar da higiene do bebê, se é preciso ou não vaciná-lo. Se todo o mundo que a gente vive, inclusive o mundo da cultura, fosse tão facilmente levado a um termo de acordo, nossa vida provavelmente seria outra vida. Seria a vida talvez de anjos, né? Não de humanos. Talvez fosse mais sem graça, mas seguramente com muito menos conflito. No que diz respeito à transmissão da cultura, no que diz respeito, digamos, à herança narcísica, que a gente quer dar a eles ou quer fazê-los viver, os desacordos começam, porque isso não é mais da ordem da autorregulação do organismo, nem da autorreprodução da espécie, isso é da ordem da satisfação. Essa outra dimensão que nós humanos temos. E quando entra a ideia de satisfazer, ou seja, o que é aquilo que me satisfaz, nós temos uma função, que é uma função extraordinariamente diversificada e criativa, que é a função imaginativa. Se nós quiséssemos fazer uma espécie, né, de pesquisa aqui sumária e rápida entre o que é que satisfaz a gente, e bastaria pegar a menor coisa que a gente pudesse ver, a gente ia ver a maravilha do espetáculo. A gente vê que ia surgir uma diversidade literalmente incalculável e imprevisível. Ora, uma vez que existe essa diversidade, é natural, é normal que existam conflitos. Um quer afirmar mais do que o outro aquilo que ele acredita que é bom. Pois bem, se então, quando se trata da autossatisfação, ou em outros termos, mais familiares, da busca da felicidade, nós temos os nossos filhos e nós projetamos nele esses tipos de ideais, vocês entendam como é complicado e como é complexo. É natural que surjam discordâncias, é entendível que surjam problemas, é impossível evitá-los. Mas existem problemas e problemas. Certos problemas são problemas que fazem com que a cultura se enriqueça. Certos problemas ou dilemas fazem com que a cultura e, consequentemente, a vida emocional se empobreça. Pois bem, para recapitular então, a maneira histórica como os filhos vêm sendo criados, e para não retroceder até Adão e Eva, nem teríamos tempo nem interesse, basta oferecer um grande contraste. O grande contraste que era o tipo de família que nos precedeu e cujo modelo era a família aristocrática, a família nobre. Nesses casos, qual era o investimento narcísico dos pais no filho? O investimento narcísico deles era a esperança, né? Era a expectativa de que eles levassem adiante a honra, a reputação das linhagens, das casas, dos nomes. Não se queria mais do que isso. E isso já dava muito trabalho. Basta vocês verem qualquer filme histórico, qualquer romance histórico ou ler história, a respeito do que era a transmissão da honra e da reputação nas sociedades de corte, nas sociedades aristocráticas. Né? Existe problema suficiente, mas o objetivo era razoavelmente simples. Você, o pai e o filho, fazia parte de uma linhagem que os ultrapassava em interesse. E você não era, nem tinha o direito, ou suposto direito, de querer afirmar qualquer interesse individual em detrimento ou em desfavor de alguma coisa que vinha por gerações e gerações, séculos e séculos. Era assim que a família se organizava, era assim que os filhos eram cuidados, todos os adultos, de olho no nome, na linhagem, na casta,
etc. Bom, isso foi varrido, nós sabemos, com as grandes revoluções burguesas e democráticas do final do século XVIII. Essas implantaram outras coisas, nós somos herdeiros dessa herança, herdeiros culturais e psicológicos, e nós estamos agora observando um momento de transição em alguma coisa que tem aproximadamente 250 anos, 350 anos ou 300 anos de prática, que é a constituição da família nuclear. Vejam bem, ao contrário, e eu primeiro preciso definir isso para você ver a função e o lugar do filho, como ele passou a assumir, o lugar que ele teve que assumir, ao contrário da família aristocrática, a família nuclear ela se constituiu em cima de outros axiomas, em cima de outros acordos, em cima de outro consenso. Qual é esse? Em primeiro lugar, os vínculos conjugais passavam a ser consentidos, passava a ter o mútuo consentimento dos parceiros. Ninguém mais era obrigado a casar com A ou com B, porque o patrimônio ia ser aumentado ou o teor de nobreza ia ser acrescentado. Agora, as pessoas deveriam se aproximar e contraírem vínculo conjugal por livre escolha. E a livre escolha era baseada no critério do amor romântico, daquilo que a gente já explorou aqui o ano passado. Esse era o grande compasso, era o grande esquadro, era o grande critério que permitia e legitimava a escolha livre entre os parceiros para a constituição do vínculo conjugal. Além do que, ele devia ser monogâmico, ele devia ser, por princípio, indissolúvel. Esse casamento era pensado dessa maneira para assegurar a perpetuação do bom cuidado da prole. E, em terceiro lugar, isso foi uma revolução fundamental, esse vínculo conjugal, livremente escolhido com base no romantismo amoroso, ele passou a concentrar a atenção e o interesse dos adultos praticamente nos filhos. Nuclearização da família não é só diminuição do tamanho daqueles que nós consideramos parentes. É também restrição drástica dos interesses. Enquanto antes o nome de família contava tanto quanto a filiação biológica, a partir de agora a concentração afetiva vai ser essa que nós ainda experimentamos, da qual somos herdeiros. Os filhos passam a ser a coisa mais intensa, mais preciosa para o casal. Não pelo vínculo de apego, eu diria, mas pelo vínculo de amor. Criou-se a ideia da criança como merecedora de toda a atenção, a ideia da criança frágil, a ideia da criança do futuro e a ideia de que essa é a ação e a função precípua dos pais, é cuidar dos filhos. Isso se sobrepõe a qualquer outra coisa, inclusive o cuidado com o mundo comum. Quando eu estou chamando a atenção, é porque se a gente estivesse dizendo isso para um grego, isso seria a coisa mais absurda que aquelas orelhas de Atenas podiam ouvir. Entende? Para nós, vai de si. É evidente. Todo o nosso narcisismo, 90% dele, foi posto aí durante 250 anos. Pois bem, qual é o nosso problema atual? É que isso está mudando. Isso está mudando. E por que isso está mudando? Porque as regras da constituição familiar começaram a mudar. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos para que depois a gente possa ver a repercussão no afeto ou nas relações dos pais com os filhos. Começou a mudar porque a natureza da família começou a mudar. A ideia da indissolubilidade do casamento foi posta em questão. Ela foi violentamente sacudida nos anos 60 e 70. Primeiro, pela corrente da contracultura, uma contracorrente que visava modificar as relações cotidianas. Depois, por críticas de ordem marxista ao que se chamava a alienação burguesa. Esses ataques que vieram do lado, se vocês quiserem, de correntes sociais, antropológicas e psicológicas de inspiração marxista e de outro, da contracultura, os mais velhos como eu estão lembrando, né, das esperanças de construção de comunidades hippies, onde o laço familiar fosse absolutamente secundário em relação ao laço comunitário, não é? Onde se imaginava que os filhos seriam criados por todos, sem que tivesse apego, para evitar neuroses, para evitar complexos de Édipos, para evitar possessividades, para evitar violência dos adultos.
todo esse impacto, isso começou a repercutir nas relações familiares. Com a emancipação que se chama, né, feminina, a ideia da sexualidade ou da liberdade sexual ser privilégio do homem também mudou. A partir dos últimos 30 anos, as mulheres começaram a dizer, não é só você que tem liberdade libidinal, eu também tenho. Consequentemente, não vou ficar em casa, em bom português, desculpa a expressão, pilotando tanque e fogão. Enquanto você, entende, tem aqui dentro, né, tudo que lhe é necessário para o bem viver e ainda se permite ter a relação secundária de lado. Quando isso começou a ser movimentado, quando isso começou a se movimentar, e sobretudo nos países anglo-saxões e nórdicos da Europa, isso é uma invenção basicamente inglesa, americana, alemã, escandinava, né, que foi exportada para o mundo, entende? Como uma conquista democrática, diga-se de passagem. Pois bem, em função disso, o casamento começou a se tornar indissolúvel. Indissolúvel, não, ao contrário. Hoje em dia, existe um acordo tácito, embora não seja dito. Quer dizer, a promessa de ficar eternamente ligado não mais existe. Isso é aceito pelos adultos, com raras exceções, e pelos jovens também. Eles sabem que quando o amor acaba, quando o interesse pelo outro termina, isso pode ser interesse sexual, interesse amoroso, e aí tem todo um terreno de discussão e de entendimento que pode ser negociado um pouco mais, mas o fato é que acabou a indissolubilidade. Uma vez que a família acabou a indissolubilidade. A outra coisa que vem também alterar o estatuto do filho na família são as técnicas anticoncepcionais, né? Os filhos não são mais uma coisa compulsória. As pessoas conseguem controlar o número de filhos. Elas conseguem escolher se querem ou não ter filho. Em função da dissolução do casamento, em função da livre escolha do ato da procriação, isso trouxe uma mudança gigantesca, e dessa nós somos contemporâneos, na relação entre adultos e crianças, sobretudo em pessoas abaixo da minha geração, que é que o valor afetivo do filho passou a mudar. O valor afetivo do filho antes era de ser o centro da família, que por sua vez era a célula da sociedade. Agora, o valor afetivo do filho se relativizou. Ou seja, o filho, por exemplo, ele não tem o mesmo valor afetivo dependendo do momento, da circunstância em que chega. Ele é muito bem querido, ele é muito amado, mas se vier no momento e na circunstância exata. Ou seja, se o casal estivesse entendendo bem, se ela já tiver feito pós-doutorado, se ele já tiver comprado um apartamento, se os dois já tiverem viajado bastante, se o carro tiver segurado, etc, etc. Se a vida estiver arranjada, então o filho é muito bem aceito. Fora dessas circunstâncias, não. Começa a ver os problemas entre os casais. Foi você que quis. Não, foi você que quis. Não, mas nós quisemos. Não, mas era a relação. Não, era você, etc, etc. Vejam bem, a mudança no imaginário. A outra coisa do valor afetivo, quer dizer, do filho, não só é a escolha disso, como é o fato, né, de você também começar a definir que adultos vão exercer a função de paternidade. Uma vez que casamento pode se dissolver, que você pode ter 2 ou 3 ou 4 uniões, você coloca a criança, né, coloca a criança sob a influência, e aí vai variar a afetividade, mais ou menos vai gerir, né, de vários adultos, que nem sempre têm o mesmo compromisso com a criança que os pais biológicos. Às vezes tem mais os segundos pais. Outras vezes tem menos. Entende? Mas, de fato, o que ocorreu é que esse valor afetivo do filho começou a variar. Em função, primeiro, da escolha de se eu quero ter filho em que momento, depois, com quem meu filho vai ficar a partir de um certo momento. Isso traz uma repercussão para os filhos muito importante. Muito importante. Que nós vamos ver daqui a pouco, mas eu vou dar a terceira grande mudança que eu acredito que passou a existir entre adultos e crianças,
que foi a crítica à hierarquização da família. Pai e mãe antes, era pai e mãe por decreto de status. Ninguém precisava ter tais ou quais qualidades para ser pai e mãe e ser aceito como pai e mãe. Se era pai e mãe, porque se era pai e mãe, porque se deu origem a um filho. E como pai e mãe, dizia é sim senhor, é sim senhora. A crítica a tudo isso, a proposta de mudança nessa hierarquia por relações mais igualitárias, fez com que aquilo que no nosso jargão a gente diz, em vez de educação ser voltada para status, ou seja, aquilo que autoriza o ato de quem diz ou faz, é o status que lhe é dado, essa educação passou a ser gerida pelo respeito ao desejo. Ora, no desejo todos somos iguais, entende? Consequentemente, em vez de hierarquia, você passou a ter um igualitarismo. Igualitarismo esse onde muitas vezes os pais solicitam dos filhos que eles opinem, digam e muitas vezes decidam sobre certas coisas, que agora com um pouco de recuo a gente está vendo que é difícil, se não impossível, se não a sobrecarga, se não o excesso pedir. Criança, pela experiência de vida, ou adolescente, pela experiência de vida, ele não tem como responder a certas coisas. O pai brigar, vai se separar, vem cá que a gente vai conversar. A gente separa por isso, por isso, por isso. E a criança fica completamente tonta, ela parece que está em Marte. Ela não tem capacidade de decidir aquilo, ela não tem maturidade sexual, nem emocional, nem passou pela prova ritual do romantismo amoroso, nem dos desgastes das relações, nem passou pela crítica ao casamento romântico, nem tem ideia do que é responsabilidade de família. Então, se você chama ele como cúmplice para decidir, você está dando um problema a ele que ele não tem capacidade. É como você pegar uma formiga e dizer, olha só, eu estou aqui com um vírus no meu computador, resolve. Ela é muito hábil para fazer formigueiros, isso é uma coisa extraordinária. Mas não para resolver problemas, sei lá, de software, imagino eu, porque não conheço nada, né? Chamo o técnico cada vez. Pois bem, vejam só que esse igualitarismo das relações, a ideia da escolha do ato da procriação e a ideia do valor afetivo relativizado em função do momento de cada um, isso começou a repercutir nos filhos. De que maneira? Uma das maneiras mais difíceis que o filho tem que ter. Em primeiro lugar, opacidade da função paterno-materna. Não fica mais claro o que é da ordem do pai e da mãe fazer. Se não fica claro o que é da ordem do pai ou da mãe fazer do ponto de vista afetivo, o filho passa a querer aquilo que é mais fácil e é entendível. É aquilo que se mede, é aquilo que se pesa. E, em geral, é a proteção via dinheiro. Né? É a mostra imediata do afeto, é aquilo do que ele não pode duvidar, é aquilo que se mede, que parece que tem aparência. Ou seja, ele quer dos pais, que pela própria opacidade da função, ele começa a ficar incerto se gosta ou não, se de fato é merecedor de todo o afeto que ele imagina que deveria ter. Uma das consequências desse tipo de incerteza, né? Uma das consequências desse tipo de desconfiança, é que ele começa a querer provas materiais de alguma coisa que afetivamente ele não está muito seguro. É a via mais fácil, é a via entendível. Então, normalmente, o excesso de atenção, o excesso de proteção, o excesso de mimo, excesso de presente, excesso de outras coisas. Como ele também está incerto, e o pai, por sua vez, já está convertido à moralidade familiar do respeito ao desejo,